Toda medição que a gente realiza, o valor que a gente medir vai ter associado a ele um erro. Tá? Um erro que pode ser maior ou menor, dependendo da resolução da ferramenta que nós estamos utilizando, dependendo do método que a gente utilizar, dependendo das condições ambientais. Então, temperatura pode afetar a medição, vento pode afetar uma medição, tá? E tudo isso vai provocar erro, e esses erros precisam ser considerados na hora que a gente vai fazer os cálculos com essas medidas. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, erro de medição, né, a definição que tem lá no vocabulário internacional de metrologia, né, não está errado aí, ó. Então, no vocabulário internacional de metrologia, o erro de medição é definido como a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Ou seja, se eu vou pegar lá, por exemplo, uma massa de 1 kg, né? Uma massa que foi medida em laboratório, né? E a gente sabe que ela tem 1 kg. A hora que eu coloco na minha balança, peguei uma balança, calibrei tudo bonitinho, a hora que eu coloco lá, ao invés de ela me mostrar 1 kg, ela me mostra lá, sei lá, 999 gramas. Então, a gente tem aí uma diferença entre o valor que foi medido no nosso instrumento e o valor real, né, dessa grandeza. É isso que a gente chama de erro. Beleza? Então, um exemplozinho, tá aí, né? Então, se a gente pegar uma massa padrão de 10 kg e a balança indicar para a gente 10,05 kg, o erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Então, a gente mediu 10,05 kg, né? Mas a massa, né, é na verdade de 10 kg. Então a gente tem um erro de 0,05 kg. Se por um acaso a nossa balança indicasse um valor menor do que 10 kg, né, por exemplo, 9,98 kg, a gente teria um erro negativo, um erro de menos 0,02 kg. Tá? Então, quando a gente trata de erro, nós não vamos olhar só o módulo, é preciso considerar aí o sinal também. Tá? Porque a nossa medição pode estar errando para mais ou para menos. E aí a gente precisa então do sinal para saber em que direção está esse erro. Ok? Eu faço para mudar esse negócio aqui. Bom, então constituem esse erro três tipos, né, de erro que a gente tem aí. O primeiro tipo de erro é o que a gente chama de erro sistemático. O que é o erro sistemático? Se a gente pegar aí uma série de medições, a gente realizar uma série de medições, um erro sistemático é um erro que ele se mantém constante ou que ele tem um padrão de variação que a gente consegue identificar. Então, por exemplo, o que está aí mostrado nessa tabelinha, né? Estou medindo temperatura. Peguei um sensor lá de temperatura que ele mede até 200 graus. Então, a primeira coluna que tem aí é o que o meu sensor está medindo, é o que ele está me dando de informação. A segunda coluna é a temperatura real. Então, tá lá, para 0 graus, beleza, não tem erro. A hora que eu faço a medição em 50 graus, eu tenho um erro de 0,1 grau. Em 100 graus, eu tenho um erro de 0,2 graus. Em 150 graus, eu tenho um erro de 0,3 graus. Então, observa que a gente tem aí um padrão de erro. Tá? Isso é o que a gente chama de erro sistemático.
Esse tipo de erro, ele pode acontecer, por exemplo, por uma falha de calibração da ferramenta. Tá? Então, o dispositivo que a gente está usando para realizar as medições está com algum problema de calibração. Se for um dispositivo eletrônico, a gente pode ter aí uma falha, de repente, no ganho de um conversor, né? Que é coisas que a gente consegue corrigir. Tá? Mas é algo que vai sempre apresentar um padrão. É diferente do erro que a gente chama de erro aleatório. O erro aleatório é um erro que ele acontece sem padrão e que a gente não consegue, então, definir um comportamento para esse erro. Então, se vocês pegarem nessa mesma tabelinha, aliás, na tabelinha do meio aí, né, o erro aleatório, vocês vão observar que a variação que a gente tem ali, o erro que a gente tem, não tem um comportamento que a gente possa identificar, que a gente possa dizer, ó, se tivesse mais uma leitura, o erro seria de tantos graus Celsius. Né? Então, vocês observarem ali, ó, quando eu estou medindo, né, numa temperatura de 50 graus, ele dá lá 50,1. Beleza, um erro de 0,1. A hora que eu meço a temperatura de 100 graus, o meu sensor me mede 99,8, ou seja, um erro de menos 0,2. A hora que eu vou para 150 graus, o meu sensor aponta 150,4, ou seja, um erro de 0,4. Então não tem um padrão. Tá? Esse tipo de erro pode acontecer por questões ambientais, né? Então, como eu falei para vocês, uma variação de... Aí a gente está medindo temperatura já, mas é uma variação, por exemplo, das condições que a gente tem no ambiente, o vento, algum dano que a gente tem, algum probleminha que a gente tem no aparelho, né? Então, se é um aparelho, um sensor de temperatura, de repente um pouco de umidade que ele pegou, tá? Se for um aparelho mecânico, um instrumento de medição mecânica, pode ser problema, por exemplo, de sujeira em alguma engrenagenzinha dele, né? Problema de você não ter as faces, né? Por exemplo, num micrômetro ou num paquímetro, você não tem as faces perfeitamente alinhadas. Então, esse tipo de problema é o que causa os erros aleatórios. Tá? Diferente de um erro sistemático, o erro aleatório é difícil da gente conseguir corrigir. Ok? Então, quando a gente olha para esses dois erros, esses dois tipos de erros, a soma desses dois tipos de erro é que vai nos dar o erro de medição. Tá? Só esses dois. O erro grosseiro, está ali o cidadão, né, cortando o galho da árvore, deu para perceber, deu para entender, né, o que é um erro grosseiro. É popular cagada. Né? Então, são erros provocados, por exemplo, por distração ou por falta de conhecimento de como manusear um instrumento de medição. Tá? Então, esse tipo de erro, ele nem sequer aparece lá no vocabulário internacional de metrologia. Tá? Mas é um erro que pode acontecer, só que quando tem um erro grosseiro, a gente consegue perceber pelos próprios resultados, né, das medições. Você está lá medindo, sei lá, resistência, né? Então, vou fazer um ensaio com os resistores. Né? Vou pegar um lote lá de resistores e vou medir. Resistores, sei lá, de 1 kΩ. Vai estar todo mundo por ali. Né? 1 kΩ, 1,01, 0,990, né? Todo mundo rodeando ali. De repente aparece um cara lá com 1,3 kΩ, com 5 kΩ. Pô, alguma coisa deu errado. Então, ou foi ou 100 ohms. Né? Então, ou foi um erro de medição, ou foi um problema que a gente teve no processo de fabricação, tá? Mas é algo que invalida aquela medição.
Como é que a gente consegue resolver esse tipo de erro? Treinamento, né? Basicamente. Então, você vai pegar o teu funcionário e vai ensinar o cara a realizar as medidas, a trabalhar com os instrumentos, e isso é extremamente importante. Beleza? Então, os erros que a gente vai considerar nas nossas medições são esses dois, o erro sistemático e o erro aleatório. Ok? Bom, se toda medida que a gente faz, a gente tem nessa medida um erro, né, uma incerteza, se a gente usa essa medição, por exemplo, para fazer um cálculo, esse erro que foi encontrado, ele vai se propagando, ou seja, ele vai passando para frente. Né? Por exemplo, se lá no laboratório de eletricidade, vocês precisam calcular a potência dissipada num resistor. Então, vocês podem fazer isso, por exemplo, medindo tensão e corrente nesse resistor. Né? Vão lá medir a tensão, só que na medida de tensão você já tem uma incerteza, você tem um erro associado àquela medida. Na medida de corrente você tem um erro também associado àquela medida. Na hora que você multiplica tensão vezes corrente, você vai achar um valor de resistência, mas perdão, de potência, mas esse valor de potência ele está sujeito também a um erro. Então, você encontrou um valor P lá de potência, mas ele tem lá um mais ou menos tantos watts que ele pode estar sujeito a variação. Beleza? É algo mais ou menos que acontece lá nas pesquisas do Ibope. Né? Toda pesquisa que eles falam tem lá mais ou menos 3%. Né? Bom, antes de entrar nessa parte de propagação, vamos voltar aqui um pouquinho. Um outro conceito que a gente precisa entender é o que a gente chama de erro presumível da média. Então, pegando novamente lá o lote de resistores, se a gente vai fazer uma medição, né, então eu produzi lá, sei lá, 10 mil resistores num dia. Né, tem uma fábrica, minha fábrica consegue produzir 10 mil resistores com aquele mesmo valor nominal num dia. Se eu quero ensaiar esses resistores, né, eu preciso aferir a qualidade deles, eu não vou pegar os 10 mil resistores que eu fabriquei. Senão eu vou passar mais tempo medindo do que propriamente fabricando. Né? Então eu vou pegar uma parte, uma amostra desses resistores. Tá? Em cima dessa amostra eu vou fazer as medições e eu vou estimar o erro que está associado ao valor desses resistores. Tá? Então a gente faz as várias medições, a partir dessas medições a gente calcula a média, né? Então esse vai ser o que a gente tem como valor padrão, né, do resistor, e aí em cima da amostra que a gente tem, nós vamos calcular o erro presumível, né? Nós vamos estimar o erro que está associado. Esse erro presumível, que a gente vai chamar aqui de EM, ele é igual a S dividido por raiz de N. Vocês se lembram o que é o S e o que é o N? Alguém se lembra? Não? Bom, então vamos revisar. Aqui. Quando a gente fala, né, de pegar uma amostra, vamos então definir aqui população e amostra. A população é o total de elementos de um conjunto. Então, se a gente for olhar, por exemplo, lá no campus, a população de estudantes que a gente tem lá pega os estudantes de todos os cursos, de todos os níveis, de todos os períodos. Então,
Todo mundo que tiver matriculado lá, né, faz parte da população. Uma amostra é, por exemplo, a turma de vocês. Eu vou pegar uma parte da minha população e vou usar essa parte para fazer aí os levantamentos estatísticos. Ok? O S que a gente tem lá naquela expressãozinha é nada mais, nada menos do que o nosso desvio padrão. Aqui a gente viu sobre ele em uma aula passada, né? E o N que aparece lá naquela expressão é nada mais, nada menos que o mesmo N que a gente tem aqui na média e no desvio padrão, que é o número de medições que a gente realizou. Ok? Então, o S é o desvio padrão e o N é o número de medições ou o número de indivíduos. Então, o erro que nós vamos ter associado aí à média, né? Então, numa série de medições que a gente faz, vamos supor, né? Pegamos lá desses, voltando ao exemplo dos resistores, dos 10.000 resistores, nós pegamos, sei lá, 100 resistores para realizar as medições. Tá? Então, nosso N vai ser igual a 100. Vou calcular a média, vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão que eu encontrar é o S que aparece aqui. Então, a gente consegue presumir o erro, tá, para uma média de medições como sendo o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de indivíduos. Tranquilo até aqui? Não? Se vocês tiverem dúvida, vocês, por favor, abram o microfone aí e dá um berro, hein? Bom, vamos ver um exemplo. Agora nós vamos precisar de papel e caneta, ou lápis. Vou até pegar meu caderno aqui também. Então tá lá. Eu peguei uma massa, né, e fui realizar algumas medidas com ela. E aí eu fiz ali 5 leituras. As leituras que eu fiz deram 390 gramas, 387 gramas, 379 gramas, 380 gramas e 384 gramas. Determine o valor provável da massa medida. Como é que a gente calcula o valor provável dessa massa? Alguém? Seria fazendo a média? Seria fazendo a média. Então, quando a gente tem uma série de medições, tá, a gente faz a média dessas medições e encontra o valor provável. Por que provável? Porque é o mais perto que nós vamos chegar do valor real. Tá? Então, é ali, vamos dizer, é o tiro que nós vamos dar. Então, qual é o valor provável dessa massa aí? Vamos, vou fazer aqui, peraí, aqui vocês estão. Cadê? Como é que eu mudo esse negócio aqui? Vou colocar um... Então vamos lá tentar resolver aqui o nosso problema. Então a gente tem lá as leituras. Deixa eu anotar aqui. 390, 387, 379, 380 e 384. A média, vamos lá. Vocês estão vendo aí o Word, né? Então,
Então, a minha média vai ser igual a soma disso tudo, 390 mais 387 mais 379 mais 380 mais 384. Então, somo todo mundo e divido pelo número de medidas que eu tenho. Quanto é que dá isso aqui? Quem fez a conta já, não? R$384. 384 inteiro? Isso. Beleza. Então, aqui. Essa aqui é a média, então é o valor é o valor provável da massa que a gente tem lá. O item B pedia o erro estimado para esse valor. O erro a gente viu que ele pode ser calculado pelo desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de medições. Então vamos calcular o desvio padrão para esse problema aqui. O desvio padrão é o nosso S, ele é igual a raiz quadrada, também, esse negócio de digitar não é muito certo não, vamos lá. Então nós vamos ter o desvio padrão é a raiz. Deixa eu ver se vai aumentando aqui. Nós vamos pegar cada valor aqui, subtrair dele a média. Então, o primeiro cara que eu tenho aqui, 390 menos 384. Sumiu o negócio. Tem que levar esse troço ao quadrado. Aqui, não sei usar esse troço não. É difícil. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer no caderno e mostrar. Tenta dar um Alt GR, isso. Um Alt o quê? Alt GR, aperto 2. Ou então Ctrl Alt e aperto 2. Ah, aí, ó. Tá vendo? Você tem que saber mexer nesse negócio. Então tá aqui. Mais o próximo valor, 387 menos 384 elevado ao quadrado, mais 379 menos 384 elevado ao quadrado, mais 380 menos 384 elevado ao quadrado, e mais 384 menos 384 elevado ao quadrado. Bom, essa aqui é a parte de cima, isso dividido pelo número de medições. Beleza? Isso aqui vai ficar, então,
vai ficar 6 ao quadrado, que dá 36. E faltou a raiz aqui. Então, 6 ao quadrado, que dá 36, mais 3 ao quadrado, que dá 9, mais 25, mais 16, mais 0. Isso dividido por 5. Isso aqui fica 36, 45, 50, 70, 86, é isso? 86 dividido por 5. Quanto é que dá essa conta aí? Alguém pode fazer, por favor? Dá 17,2. Mas isso sem extrair a raiz, né? É, sem a raiz. Com a raiz dá... quatro vírgula 14. 4,14. Aí, o que aqui dentro, cara? Beleza? Beleza. Bom, então a gente tem aqui o desvio padrão de 4,14. O erro que nós vamos ter então aqui, vamos lá continuar, terminar. O erro estimado que nós vamos ter aqui é igual ao desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de indivíduos. Ou seja, o erro que a gente tem é de 4,14. O que tem depois? Qual que é a outra casa decimal que tem depois? É o 7. 7. Tá. Vamos só botar mais um. 4,147 dividido pela raiz de 5. Isso aqui dá 2,236. 2,236. Isso. Bom, então... Esse é o valor da raiz de 5. Falei. Esse é o valor da raiz de 5. Divide um pelo outro, então, por favor. Dá 1,85. 1,85. Obrigado. Bom, o que isso significa, então? Voltando ao nosso problema, que a gente realizou todas essas medições de massa. Tá? Então, a partir de todos esses valores, a gente chega a um resultado de que o valor provável dessa massa é de 384 gramas, com um erro de mais ou menos 1,85 gramas. Então, eu posso ter essa massa, né, que o valor dessa massa é de 384, ou 384 mais 1,85, ou
384 menos 1,85. Então, ela vai estar nessa faixa aí. Essa é a incerteza que a gente tem, né, do valor obtido a partir dessa média. Observem que quanto mais indivíduos, né, mais medições a gente realiza, né, maior vai ser o denominador dessa expressão e, portanto, o erro tende a diminuir. Tá? Lógico que se tiver medidas muito fora, né, o desvio padrão vai ser alto e aí isso vai jogar o nosso valor para as cucuias. Tá? Mas, em tese, se a gente tem lá um processo de fabricação com um certo rigor, né, e a gente consegue manter todo mundo mais ou menos na mesma faixa ali de valores, quanto mais amostras, né, mais indivíduos a gente tiver na nossa amostra, menor vai ser o erro, ou seja, nós vamos chegar mais perto do valor real. Beleza? Tranquilo isso? Não? Deu para copiar aí a resolução do... Posso voltar lá? Deixa eu voltar aqui. Acho que não chega mais ninguém agora, né? Vou deixar a tela inteira. Eu estava deixando assim que tinha uns atrasados. Pessoal, tranquilo aí? Então, essa é a forma que a gente tem para presumir o erro quando a gente tem uma série de leituras. Tá? Não dá para a gente dizer, ó, fiz a média aqui, então o valor dessa massa é de 384 gramas. Né? Dá para ver aí nas medições que esse valor está oscilando. Então, aquele é o valor provável, né? Mas esse valor está sujeito ao erro. E o erro é o que a gente acabou de calcular aí, que a gente considera o desvio padrão e o número de medições que foram realizadas. Ok? Tranquilo até aqui? Não? Alguma dúvida? Bom, então a gente já viu que toda medição está associada a um erro, né, que pode ser um erro sistemático ou um erro aleatório. A gente viu também que se a gente tem uma série de medições, é possível presumir o erro que vai estar associado ao valor estimado lá da grandeza que nós estamos medindo. Agora a gente entra na parte de propagação de erros. Ou seja, esses erros vão seguir nas nossas contas, né, vão nos acompanhar. Então a gente precisa saber como tratar esses erros. Né, quando a gente trabalha com esses valores, a gente precisa saber então o que ele vai provocar lá para frente. Então, essa expressão que está mostrada aí é a expressão geral, né, da propagação de erro, da teoria de propagação de erro. O que essa teoria diz? Que se uma grandeza, né, eu chamei aí de Z, ela é função de outras grandezas, por exemplo, A, B, C, até K, então um erro de medição em uma dessas grandezas vai provocar erro no cálculo de Z. Voltando ao exemplo lá da potência no resistor, né, a gente realizou a medição de tensão no resistor, realizou a medição de corrente no resistor. Cada uma dessas medidas tem um erro associado. A hora que eu vou calcular a potência, eu multiplico tensão por corrente. Então eu estou pegando, está entrando na minha conta
o erro na tensão e o erro na corrente. Esses dois erros vão aparecer, então, no valor da potência. Ok? Como é que nós vamos saber, então, qual que é o erro que está associado àquele valor de potência? Aplicando essa expressãozinha que está aí. Essa expressão diz que o desvio padrão, ou associado a uma grandeza que ela é função de outras grandezas, né? Então, no caso, aí, a grandeza Z, que é a função das outras, a gente pode determinar o desvio padrão dessa grandeza como sendo a raiz quadrada, está aqui ó, elevado a meio, tá? A raiz quadrada da derivada parcial de Z por A elevado ao quadrado vezes o desvio padrão de A elevado ao quadrado, mais a derivada parcial de Z em relação a B elevado ao quadrado vezes o desvio padrão de B elevado ao quadrado. E assim vai até a última variável envolvida no processo. A minha pergunta para vocês é, vocês já estudaram derivada? Eu não. Não. No if não. Não, no if não, mas vamos lá, a maior parte da turma não viu isso. Não. Mas não lembro. Luiz Michel tá bem, não lembro. No curso vocês ainda não viram, né? Bom, vamos lá então. Dá só uma limite, vocês já viram ou não? Ou também não? Também não. Também não. Então vai ser divertido. Aqui, essa é a definição de derivada. Ah. Matematicamente, a derivada de uma grandeza, ela é igual ao limite dessa grandeza, né, dessa função, aliás, perdão. Então, a derivada de uma função é igual ao limite dessa função de t mais h menos f de t sobre h. Ou seja, se eu estiver pensando, por exemplo, no tempo, tá? Então vamos considerar que eu estou aplicando essa função no tempo. O valor da minha derivada é o limite da minha função no instante em que eu estou, t, mais um intervalo pequeno, que é tipo daqui 1 milésimo. Então é de agora mais 1 milésimo de segundo, menos o valor da função que eu tinha no instante em que eu comecei a fazer a conta aqui. E isso dividido pelo intervalo de tempo, com esse intervalo tendendo a zero. O que isso significa? Eu estou tentando analisar um único ponto de uma curva que eu tenho aí no espaço-tempo. Parece complicado isso? Mas na prática vocês vão ver que é bem tranquilo. Em termos físicos, quando a gente fala de derivada, nós estamos medindo taxa de variação de uma função. Tá? O que isso significa? Se a gente voltar lá no probleminha aqui, né, e retomando lá a questão da potência, que é dada pelo produto entre tensão e corrente, o que a gente está analisando quando a gente calcula essas derivadas é o quanto uma variação de tensão altera o valor de potência. O quanto uma variação de corrente altera o valor da potência. Então eu teria, por exemplo, aqui, no lugar de dF, eu poderia ter dP, né? Sendo P a minha potência.
Quando eu calculo a derivada da minha expressão da potência em relação a uma outra variável, por exemplo, a tensão, o que eu estou medindo aqui é o quanto uma variação de tensão afeta a minha potência. Ok? Graficamente, isso vai definir para nós uma reta tangente à curva, né, que a gente tem lá no gráfico. E dá, então, a ideia de para onde iria esse valor, né, dadas as condições, se as condições analisadas naquele instante permanecessem. Ok? Então, anotem essa expressãozinha aí, que nós vamos usar ela como referência para fazer as nossas continhas. A derivada da função, então df dt, estou pegando a minha função f e estou derivando ela em relação ao tempo. Tá? Eu posso calcular a minha derivada em função de qualquer grandeza da qual a minha função dependa. Beleza? Então, aqui no exemplo, tá em função do tempo. Mas vamos lá. É igual ao limite de f de t mais h menos f de t, tudo isso dividido por h, com h tendendo a zero. Beleza? Conseguiram copiar aí essa definição? Sim. Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, a potência dissipada por um resistor foi determinada a partir das medidas de tensão e corrente no elemento. Qual o valor da potência se a tensão medida foi de 20,8 mais ou menos 0,1 volt e a corrente é de 15,6 mais ou menos 0,5 amperes? Então vamos lá, deixa eu voltar lá para vamos resolver esse novo problema, então. Tensão de 20,8. Mais ou menos 0,1 volt. E aí a corrente 15,6 mais ou menos 0,5 amperes. Beleza? Então esses são os dados que a gente tem aí do problema. Bom, potência, vocês sabem, já viram isso, né? Que potência é produto entre tensão e corrente? Ou não viram ainda? Já vi. Já. Então, menos mal. Então não estou falando grego. Então, esse P que tem aí é a função que nós vamos derivar. E se a gente voltar lá na definição, aqui, ó, na expressão geral, para eu saber qual que é o desvio padrão associado à minha potência, que é a minha função, eu preciso calcular a derivada parcial dela em relação a cada uma das grandezas que afetam o seu valor. Ok? Então, nós vamos calcular aqui primeiro. dP por dV. Ou seja, a derivada parcial
da potência em relação à tensão. Como é que nós vamos calcular essa derivada? Nós vamos considerar no cálculo da derivada só os termos que têm a variável tensão. Em relação a ela que a gente quer calcular a derivada. Ok? Então, se a gente tivesse, por exemplo, aqui, VI mais 3XY mais 58K e um monte de coisa aqui, se a expressão fosse gigantesca, mas só no primeiro termo a gente tivesse a variável V, que é em relação a quem a gente quer calcular a derivada, todo o resto a gente pode jogar fora. E a gente vai considerar como constante. Tá? Se a gente está analisando a derivada da potência em relação à tensão, a gente quer ver o quanto que uma variação de tensão afeta o valor de potência. Para isso, todas as outras grandezas a gente pode considerar como constante. Ok? Como é que funciona, então, para calcular essa derivada? Nós vamos ter que isso aqui sair do negócio. Isso aqui é igual ao limite o limite de H tendendo a zero lá era chamado de f, né, a nossa função. Como aqui a gente está trabalhando com P, já vamos substituir. P de, vamos chamar aqui de um ponto qualquer, de x mais h, menos P de x. Ok? Isso dividido por h. O que isso significa? Que nós vamos aplicar na nossa função, vamos aplicar, aliás, a nossa função nesses pontos aqui, em x mais h e em x. Estou considerando o x como ponto de interesse que eu tenho, né, para analisar essa função. Se a minha função é v vezes i, e tudo que não for v eu posso considerar constante, já que eu estou calculando a minha derivada em relação a v, eu vou substituir isso daqui, ó, x mais h, no lugar do v. Eu vou substituir isso aqui, ó, x, no lugar do v. Eu vou substituir aqui, então, vamos lá. Eu tenho que, aplicando a minha função em x mais h, eu vou ter x mais h vezes i menos x menos x vezes i. Beleza? Isso dividido por h. Isso aqui vai ficar, então, x vezes i mais h vezes i
menos x vezes i, dividido por h. Isso aí. Eu tenho então que a derivada da potência em relação à tensão, bom, se eu tenho aqui x vezes i menos x vezes i, vai sumir. H vezes i dividido por h vai ficar, não pode apagar isso aqui, vai ficar sendo i. Isso vai dar então i. O limite, o que a gente olha? Eu vou olhar para o que sobrar aqui, para a expressão que eu encontrar, e se ela tiver em função de h, eu vou considerar o h um valor tendendo a zero. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a princípio, eu não poderia realizar a conta, porque se esse valor tende a zero, o que acontece com a parte, com o resultado? Né? Se o meu denominador está indo para o zero, o resultado da minha conta está aumentando muito, está indo para o infinito. Tá? A hora que eu termino de realizar aqui, encontro a função, ó, então xi menos xi some. Hi dividido por h só sobra i. Então, o limite de i para h tendendo a zero, o h pode ter o valor que quiser. Observa que aqui, ó, o i, a função que eu encontrei, que é o i, não depende do valor de h, por isso que sobra i. Tá? Então, a derivada parcial da potência em relação à tensão, fiz todo esse processo e encontrei que é igual a i. Deu para entender isso aí? Eu não sou professor de matemática, gente. Não sei se ficou claro. Ninguém fala nada. O importante é vocês terem uma noção, ter uma ideia. Acho que vocês têm cálculo semestre que vem e aí vocês vão ver isso com mais propriedade. Tem lá um monte de provas e teoremas e não sei o que. Tá? Mas basicamente, quando a gente vai calcular a derivada, a gente pega essa expressãozinha, então onde é o f lá na expressão em geral, onde é o f, nós vamos colocar a nossa função. Tá? E aí, esse intervalo que tem aqui, ó, esse valor que tem aqui, t mais h, ou x mais h, ou o que vocês quiserem chamar, é o que vai aparecer, então, no lugar da variável em relação à qual a gente está calculando a derivada. Então, se eu estou calculando a derivada em relação a v, no lugar de v vai aparecer x mais h, aqui no primeiro termo da parte, né, do numerador aqui do meu limite. No segundo termo, eu vou colocar o x no lugar do v, né, que é a minha variável, com relação ao v que eu estou calculando a derivada. Então, eu vou colocar o x no lugar de v. Tá aqui, apareceu. Daqui para frente, é manipulação algébrica, né, que vocês sabem fazer. Então, fiz aqui uma distributiva, tal, aí tem xi menos xi vai sumir, h com h corta. Aqui no final é que a gente vai analisar. Tá? Então, quando eu falo o limite da minha função com h tendendo a zero, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o valor de h por zero, vou trocar por zero, para ver o que acontece. Tá? Então, a diferença é que se você jogar numa calculadora, por exemplo, uma divisão por zero, ela vai dar erro. Quando a gente analisa o limite, eu sei que dividir por zero significa que o meu resultado vai ser imenso, então ele tende a ser infinito. Do mesmo jeito que se eu dividir por infinito, o meu resultado tende a ser zero.
tá? E aí tem um monte de coisinhas aí. Beleza? Então essa foi a derivada, né? Cadê o exemplo? Então essa é a derivada da potência em relação à tensão. Tá? Ou seja, a gente já tem aqui um primeiro termo para poder calcular o desvio padrão que vai aparecer lá na minha expressão de potência, no meu valor de potência. O outro termo que vai aparecer aqui é a derivada parcial da potência com relação à corrente. Então nós vamos ter um outro termo aqui agora. E aí, vocês querem tentar calcular? Não. Vai ser Vp por DI. Que é exatamente a mesma paçocada que está aqui. Só que a diferença agora, como a derivada está em relação a I, nós vamos substituir esses valores aqui, ó, x mais h e x, no lugar de I aqui na expressão. Querem tentar fazer? Vamos lá? 2 minutinhos para fazer isso aí. Quanto é que dá essa derivada parcial aí?
Opa. Então, nós vamos, né, substituir esses pontos aqui. Agora, ao invés de substituir em V, nós vamos substituir em I. Então, vai ficar V vezes x mais h menos V vezes x dividido por h, o que vai dar Vx mais VH menos Vx. E aí, Vx menos Vx some, h com h corta, vai dar limite de V com h tendendo a zero. Como a minha função não depende de h, né, eu tenho que isso é igual a V. Então, a derivada parcial da potência com relação à tensão é igual à corrente. A derivada parcial da potência com relação à corrente é igual à tensão. Beleza? Então, uma alteração que eu tiver na corrente aqui significa que o valor da minha potência vai variar de acordo com a tensão. A tensão, considerando a tensão constante naquele instante. E qualquer variação de tensão que eu tiver num dado instante, a variação de potência que eu tenho é igual à corrente. Beleza? Vamos lá. Seguindo, cadê? Voltando. Então tá lá. Opa. Então a gente já tem a derivada parcial da potência com relação à tensão, a derivada parcial da potência com relação à corrente. O desvio padrão que a gente tem aqui, esse SA, é o erro que aparece lá nos nossos valores. Tá aqui, 0,1 e 0,5. Então, para calcular agora o erro, expressão aqui. Vou aproveitar, né, para não ter que ficar fazendo tudo de novo. Só vou apagar o que não precisa. Então aqui nós vamos ter aqui o desvio padrão, né, da potência vai ser dp dv ao quadrado mais sv ao quadrado mais dp di ao quadrado vezes si ao quadrado. Isso elevado a meio. Vou pôr isso para dentro de baixo. Ok? Eu sei que vamos continuar. Isso aqui é igual a quanto que vale a derivada de P com relação a V? dP dV é igual a I, beleza? Então, nós vamos ter aqui I ao quadrado, que multiplica SV ao quadrado, ou seja, o erro da tensão ao quadrado, mais a derivada parcial da potência com relação à corrente. Isso dá V, né? A gente fez lá, isso dá V. Então, vou ter V ao quadrado vezes a derivada parcial da corrente, vezes o erro, né, da
da medida de corrente elevado ao quadrado. Olha só, para a gente poder cair num padrão de expressão, que eu já vou mostrar para vocês numa tabelinha, se eu multiplico, se eu dividir aqui os dois lados, né, da minha expressão por v quadrado i quadrado, eu vou ficar fazendo aqui. Isso vai resultar para mim, cadê? Então, se eu dividir os meus dois termos aqui por v quadrado e i quadrado, né, aqui e do outro lado lá também da igualdade, tá? O que, deixa eu fazer direitinho, senão vai dar confusão. Se eu dividir isso por v quadrado e quadrado e fizer, aliás, por VI, perdão, que ali tem raiz. Se eu dividir aqui por VI, que nada mais é que a minha potência, né? E dividir o outro lado também por VI, eu vou ter aqui, né? Aqui, para ficar mais fácil. Isso aqui, faltou colchetes, vou acabar com essa distância aqui. Então vamos lá. Como aqui do lado direito está dentro da raiz, para eu jogar o VI aqui dentro, eu preciso fazer V quadrado e quadrado, beleza? Todo mundo consegue ver isso? Estou dividindo os dois lados pela potência. Aqui a potência eu chamei aqui de VI, e aqui como está dentro da raiz, ó, eu preciso elevar ao quadrado. Por isso aparece V quadrado e quadrado. Ok? Isso aqui vai resultar para mim, ó, o primeiro termo aqui eu tenho i quadrado, SV quadrado, dividido por V quadrado e i quadrado. Vai ficar, então, SV quadrado dividido por V quadrado. Correto? E do outro lado, nós vamos ter algo parecido, só que com corrente. Era para ter posto o colchete, mas ficou. Todo mundo consegue enxergar isso? Ou não? Tá difícil. O de baixo com o de cima não tinha que ser anular? O quê? Que de baixo que de cima? O V ao quadrado com o V de cima ao quadrado deveria ser Então, anular. ó, Mas aí não... Exato, é isso que eu tô vendo. então você vai ter dois termos. Você vai ter i quadrado, SV quadrado, dividido por V quadrado e quadrado. Ok?
Então, é essa parte aqui dividido por V quadrado I quadrado. Hora que, se você for anular, tá aqui, I quadrado em cima e embaixo, corta. Vai ficar SV ao quadrado. Faz sentido. E por que você não colocou mais? Mais o quê? Lá no S da potência. Por que você dividiu pelo V multiplicando o I ao invés de fazer V mais I? Porque potência é produto. Tensão vezes corrente. Tá? Então, eu dividi os dois lados da expressão pela potência. Tá? Aqui é VI. Aqui, como está dentro da raiz, aparece elevado ao quadrado. Não, isso eu entendi. Beleza? E aí, como aqui tem uma soma, nós vamos separar isso em dois termos. O primeiro termo é esse aqui. I quadrado, SV quadrado, dividido por V quadrado I quadrado. O segundo termo é esse cara aqui, ó, V quadrado, SI quadrado, dividido por V quadrado I quadrado. A hora que eu corto aqui no primeiro termo o I ao quadrado. Cortar. Oi? O meio que está fora do colchete com esses dois tudo elevado. Não, não posso, porque aqui eu tenho uma soma. Eu posso sim tirar esse cara daqui. Se eu tirar ele da raiz, ele vai ficar aqui fora como VI. Mas aqui em cima eu não posso cortar, porque eu tenho uma soma. Tá? Cuidado com isso, porque se fosse um produto direto, beleza, eu poderia fazer isso. Mas como eu tenho uma soma, já não posso. Vocês lembram que x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy? Ele aparece outro termo aí, então eu não posso fazer isso aqui. Tem um nome na matemática isso, mas não me pergunte que eu não sei. Tá? Então eu não posso simplesmente cortar aqui, anular aqui. Ele vai continuar dentro da raiz. Tá? Só vou separar em dois termos. E aí nós vamos chegar nesse padrão aqui, ó, que é o erro de tensão elevado ao quadrado pela tensão ao quadrado, mais o erro de corrente ao quadrado dividido pela corrente ao quadrado. E se eu tivesse outras grandezas que afetam o comportamento da minha função de potência, elas apareceriam aqui da mesma forma. Erro ao quadrado dividido pela grandeza ao quadrado. Ok? Tranquilo ou não? Então, com essa informação, eu consigo... Vamos lá. Deixa eu só terminar. Então, o erro que a gente vai ter associado à potência vai ser igual, então. Aí eu vou passar essa potência que está aqui, ó, V vezes I, para cá. Então, ele vai ser mais ou menos VI, que multiplica isso tudo aqui. Então, essa aqui, com essa expressão eu consigo calcular o erro que eu tenho associado à potência. Então, se a gente seguir aqui a conta, isso vai ficar tensão, cadê? 20,8 vezes corrente,
15,6 vezes qual que é o erro que a gente tem associado à tensão? 0,1 volt. Qual que é o valor que a gente tem de tensão? 20,8. O erro associado à corrente, 0,5. E o valor de corrente, 15,6. Então, essa é a conta que a gente precisa fazer. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo trabalhar com essa calculadora. Nós vamos ter 20,8 vezes 15,6, que é inclusive o valor da potência, né? 324,48 watts. E agora? Não sei como é que eu faço a conta aqui dentro. Pera. 0,1 dividido por 20,8 elevado ao quadrado. Vou gravar aqui na minha 0,5 dividido por 15,6 elevado ao quadrado. Somei. Então, isso tudo que está aqui dentro dos colchetes, dá esse número aí. Na hora que eu extrair a raiz, 0,03, não sei das quantas, multiplicado por 20,8, multiplicado por 15,6. Se eu não errei em conta nenhuma, eu extraí a raiz? Extraí, né? Se eu não errei em conta nenhuma, daí um erro de mais ou menos 10,5 watts. Tá? Depois vocês só confiram as contas. 10,52. Então esse é o erro que a gente vai ter associado àquela valor da potência. Ok? Então, a hora que a gente vai calcular a potência, deixa eu só conferir aqui que eu tinha resolvido antes, mas acho que eu não tinha dado isso não. Não, é isso mesmo, 10,52, é isso mesmo. Tá? Então, a hora que a gente resolver aqui o problema, ele está perguntando qual o valor da potência, né, dado a tensão de 20,8 mais ou menos 0,1 volts e a corrente de 15,6 amperes mais ou menos 0,5. Bom, então, tensão vezes potência, vamos lá, vamos terminar essa conta aqui. A minha potência é tensão vezes corrente, que é igual a 20,8 vezes 15,6. Beleza? Que dá 324,5 watts. Então, esse é o valor de potência. Joguei fora a última casa porque não tem sentido, já que eu tenho, né, uma precisão aqui, uma exatidão só na primeira casa. Mais ou menos,
é esse valor mais ou menos o erro que eu tenho de 10,5. Então, só tirar aqui. Deu para entender, não? Ou está confuso isso? Então, o que a gente precisa fazer é, hora que, né, se a gente tem uma grandeza que é medida diretamente, a gente tem o valor do erro aqui associado, né, que vem do método ou vem do instrumento de medição. Quando a gente vai usar esses valores para calcular uma outra grandeza, a gente precisa aplicar essa teoria de propagação de erro. Então a gente tem que pegar a expressão, né, a função que a gente está querendo calcular e fazer essa brincadeira aqui com as derivadas. Calcula as derivadas parciais em relação a cada variável aqui que está envolvida no problema, né? Então, no caso aqui, tensão e corrente. Com essas derivadas parciais, nós vamos conseguir calcular o erro que é propagado para aquela variável que nós estamos calculando. Então, esse erro, olha só que interessante, ó. Esse 0,1 volts de variação e o 0,5 ampere de variação que a gente tem lá nas nossas leituras, ele resulta aqui em um erro de mais ou menos 10,5 watts no valor da potência. Tá? Então, a hora que a gente calcula lá, né, lá em eletricidade, a gente vai e calcula direto. Ó, dada essa tensão, essa corrente, pô, a potência é essa, acabou. Em metrologia, como a gente precisa considerar o erro que está relacionado a cada grandeza, tem todo esse processo aqui. Então a gente foi fazendo as contas, né, e chegamos aqui no valor então do erro que vai propagar para o cálculo da potência. Ok? Determinado esse erro, bom, o valor de potência é produto entre tensão e corrente, e o erro vem de todas essas contas aí que a gente fez. Tá? No caso aqui, 10,5 watts. Envolve aí o cálculo de derivada, umas coisinhas assim que vocês ainda não tinham visto, mas está aí. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aqui? Não. Eu vou salvar, o Kevin pediu para passar as contas, eu vou salvar as contas e coloco para vocês lá no Moodle. Bom, tem um outro exemplozinho aqui, fica para vocês se divertirem. Tá? O volume de um cilindro pode ser calculado a partir da área de sua base e de sua altura. Determine a expressão que permite estimar o erro no cálculo do volume. Então, é basicamente trabalhar o desenvolvimento daquelas derivadas. Né? Para quem não sabe, o volume do cilindro é a área que é circular, então πr ao quadrado, né, multiplicado pela altura. Beleza? Só isso. Se eu mudar o raio do meu cilindro, eu mudo o volume. Se eu mudar a altura do meu cilindro, eu também mudo o volume. Então, ele é sensível a essas duas grandezas. Na hora de calcular aqui o erro que está associado ao cálculo do volume, nós vamos precisar calcular, então, a variável, a derivada do volume em relação ao raio e a derivada do volume em relação à altura. Beleza? Então, quando for calcular a derivada em relação ao raio, todas as outras variáveis que aparecem lá, vocês podem considerar como se fossem constantes. Aí vão substituir lá o x mais h, ou t mais h, como vocês quiserem chamar, no lugar do raio. A hora que for calcular a derivada em relação à altura, substitui aquelas variáveis lá, né, o x mais h e o x
na altura. Ah, mas aí toda vez nós vamos precisar calcular essas derivadas? Não. Então por que o professor faz isso, né? Sacanagem mesmo. Tá aqui, ó. Tem uma tabelinha aqui, né? Tá só com uma anotação diferente. Esse sigma que aparece aqui é o S, tá? É porque eu peguei de uma outra referência e lá o cara chama de sigma. Mas é a mesma coisa, sigma ou S, vocês podem encontrar os dois nos livros de metrologia. Então, se eu estiver calculando lá, fazendo uma soma ou uma subtração com dois valores que envolvam erro, o erro que eu tenho associado ao meu terceiro valor, a minha função, é simplesmente aqui, ó, a soma dos quadrados, né, a soma quadrática, isso dentro da raiz, né? Observe que isso aqui também está ao quadrado, tá? Então, se eu tenho lá que o meu W é igual a x mais y, o erro associado a W é o erro de x ao quadrado mais o erro de y ao quadrado dentro da raiz. Tá? Uma multiplicação, que é o que a gente viu, né? Tensão vezes corrente. Tá aqui, ó, o erro que a gente tem, ó, vamos olhar aqui em termos de potência. Vamos chamar o W para nós é potência, o x e o y são tensão em corrente. Ó. O erro da potência dividido pelo valor da potência elevado ao quadrado, né, é igual ao erro da tensão dividido pela tensão ao quadrado, mais o erro da corrente dividido pela corrente ao quadrado. É o que a gente chegou aqui, ó. Entende? Exatamente o que a gente chegou aqui. Por isso que a gente fez essa brincadeira. Sempre que tiver uma multiplicação, pode usar direto esse formato. Aí aqui tem outras operações que vocês podem realizar com valores com erro, e aqui tem então a forma de se definir o erro para essas operações. Tá? Divisão, que é igual da multiplicação, potência, multiplicação por constante, e por aí vai. Beleza? Tranquilo, gente? Tem alguma dúvida? Oi? Ixi, já foi todo mundo embora.